Bem, para a gente falar do Evangelho hoje, eu vou começar de uma forma um pouco diferente. Certa ocasião, Chico Xavier atendia uma fila bastante grande de pessoas que passavam por necessidades. De repente, para na frente dele uma senhora magra, estatura pequena, com os olhos injetados, vermelhos, de tanto chorar. E ela para na frente do Chico e o Chico pergunta: o que eu posso fazer por você, minha irmã? Me conta a sua história. E ela disse: Chico, é coisa demais. Alguns anos atrás, o meu marido morreu. E eu achei que minha vida tinha acabado junto naquele momento. Mas passado algum tempo, eu me recuperei. Meu marido me deixou com 2 filhas, uma de 13 e uma de 15 anos. E a vida foi seguindo em frente, passou o tempo, eu fui acalmando o coração. Alguns dias atrás, uma vizinha minha me convidou para fazer um piquenique, mas eu não estava muito à vontade de fazer isso. Mas quando eu olhei para os olhos das meninas, elas estavam ansiosas, elas queriam participar, queriam ir nesse piquenique. Concordamos. No domingo, preparei tudo para poder levá-las, fomos até o lugar, era um lugar muito, muito bonito. Porém, tinha chovido muito alguns dias atrás, e o rio que passava naquele lugar estava muito forte, estava com a correnteza muito pesada. E por causa disso eu disse para as meninas para que elas não se aproximassem do rio. Mas eu fui cuidar das coisas, arrumar tudo que lá estava, para poder convidá-las para o piquenique. De repente eu escutei uma gritaria e saí correndo. E aí me bateu o desespero. Minhas 2 filhas estavam sendo carregadas pela correnteza. Tentei pular, as pessoas não deixaram, me seguraram, Chico, porque eu estava desesperada, não sabia o que fazer. E fiquei ali vendo minhas filhas indo embora, partindo. E aí depois eu descobri que a filha mais nova, ela foi mexer no rio, ela se apoiou numa pedra. A pedra mexeu e ela caiu. E a irmã mais velha, quando viu, tentou segurá-la. Também não conseguiu. Ambas caíram no rio. Chico, eu perdi tudo. Eu não quero mais viver. A vida está muito difícil. Nisso as pessoas olham para o Chico e ele está chorando. Ele se levanta, abraça a mãe e diz o seguinte para ela: minha filha, deixe-me abraçá-la. Existem dores para as quais nós não temos palavra. Agora, a única coisa que eu posso fazer é misturar as minhas lágrimas com as suas. Vamos chorar juntos. Essa história é uma introdução para o assunto de hoje chamado A Piedade. A piedade nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que trata da caridade, que fala que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O item 17. Esse item foi escrito por Miguel, em Bordeaux, na França, no ano de 1862. E ele começa exatamente essa mensagem dizendo: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. E o que significa piedade? Normalmente nós temos uma conotação pejorativa. Piedade significaria dó, pena, mas o sentido de piedade é exatamente do que diz o dicionário. O dicionário nos fala que piedade é compaixão pelo sofrimento alheio. Ter piedade é você se compadecer com a dor do outro. Exatamente aquilo que Chico se propôs a fazer com aquela mãe. Ele não tinha o que fazer. Ele não tinha o que dizer. Só abraçou e chorou junto. Então nós vamos falar um pouquinho
com uma certa dificuldade, por isso peço piedade a vocês, para falar desse assunto. Porque piedade nós podemos encontrar no Evangelho, quando Jesus, lá em Mateus 5, capítulo 5, versículo 7, diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aí tem uma outra palavra que nós precisamos decompor, nós precisamos entender, porque às vezes a gente usa uma palavra e não sabe efetivamente o que ela traz no seu sentido, naquilo que nós queremos trazer. E misericórdia é a junção de duas palavras do latim, que é miseratio e cordis, ou seja, miseratio de miséria e cordis de coração. Então, se a gente pegar o significado da palavra misericórdia, o significado é muito bonito, porque ele diz assim: é o coração que se debruça sobre a miséria humana. Então, é aquele que sente a dor junto com o outro. Então, isso é importante a gente refletir. E quando nós refletimos a respeito disso, quando a gente procura entender esse significado, o Emmanuel, na sua psicografia de Chico Xavier, lá no Pão Nosso, no item 107, ele usa uma carta de Paulo, um trecho que diz assim: mas é grande ganho a piedade com contentamento. Ou seja, quando você executa essa virtude com alegria, com contentamento. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Mas o Emmanuel ele faz uma consideração importante para a gente refletir. Fala-se muito em piedade na terra. Todavia, quando assinalamos referências semelhantes a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Então a gente tem piedade, mas é uma piedade aparente. Não é ainda algo que foi introspectado por nós. Não é coisa que nós ainda carregamos no coração. Porque ele usa a seguinte frase: ajudo, mas esse homem é um viciado. Quantos de nós já não fez isso? Eu vou te ajudar. Eu vou te dar um dinheirinho que você está pedindo, mas é para comprar pinga. O que a gente está fazendo? A gente está usando de piedade? Não. A gente está julgando, a gente está humilhando aquele outro. Então, a gente está exercendo isso. Tem outra. Atenderei, entretanto, essa mulher ignorante e má. Eu vou atender, mas ela é ruim. Novamente nós estamos julgando, disfarçando uma certa piedade que nós não temos de fato. Então a piedade é uma virtude, um sentimento que nós precisamos construir. Nós precisamos no nosso dia a dia realizá-la. Então nesse sentido, a piedade está em desenvolvimento dentro de nós. E o que ela faz? Ela nos torna mais humanos, mais empáticos, mais compassivos, e assim contribui para o nosso crescimento espiritual. Esse é o nosso papel, essa é a grande importância. E quando a gente está estudando também esse assunto, a gente vê que piedade e caridade, qual é o elo de ligação dessas duas? Então nós vamos entender que logo no começo do texto, o Miguel ele fala que a piedade é irmã da caridade. E olha só o que Caibar Schutel, no livro O Espírito da Verdade, outra psicografia do Chico, ele escreve no capítulo 96, o título é Ser Compassivo. E ele coloca na primeira estrofe, na primeira linha: sem compaixão não há caridade. Sem você se envolver com o outro, com o sentimento dele, com a dor dele, não existe a caridade de fato. E o que é caridade quando a gente pensa? Caridade é o amor em ação. É quando nós agimos com amor. Então, sem a compaixão, não existe a possibilidade de nós agirmos com amor. Então, é isso que... então quer dizer que eu só vou fazer quando eu tiver isso dentro de mim? Não, a gente tem que começar. A gente tem um sonho de nos tornarmos piedosos, precisamos começar. Às vezes, é a força mesmo.
né? Então, muitas vezes a gente escuta, né? Eu estou indo lá na força do ódio. Não é assim que a gente fala? Com o tempo, esse ódio ele passa a ser amor, respeito por aquilo que está me fazendo bem, está me ajudando. Então ele fala, sem compaixão não há caridade. E ele diz ainda, as lágrimas vertidas no calor vívido da piedade corroem as densas cadeias da provação. Tem tudo a ver essa frase com a história do Chico que eu contei. As lágrimas do Chico, junto com as lágrimas daquela mãe, estavam aliviando as suas dores, as suas necessidades. Então aqui o que Caibar está trazendo não tem nada de novo. Quando a gente chora junto com o outro, nós aliviamos a carga do outro. Nós ajudamos o outro a encontrar a paz que ele tanto precisa. Mas ele tem uma frase que me deixou um pouco preocupado, porque ele diz assim, o texto dele. Porém, quando o sofrimento alheio não nos sensibiliza, a orientação divina estatue, venhamos a experimentá-lo igualmente. Quando a gente não enxerga a dor do outro, Deus, na sua misericórdia, ou seja, ele se debruça sobre a nossa miséria e ele fala, agora você vai sentir o que o outro está sentindo. Para você entender o quanto está apertando o sapato do outro lá. E a gente fica julgando o tempo todo. Então é interessante, né, que tudo isso vem ao encontro dessas necessidades, da gente crescer, da gente melhorar, da gente se desenvolver. E qual que é o maior exemplo de misericórdia que nós temos? Qual que é o nosso modelo? Qual que é o nosso guia? É o nosso Mestre Jesus. Então, quando Jesus traz exemplos maravilhosos de como ser compassivo, de como ter compaixão, é impressionante, mas tem uma questão aqui muito importante para a gente pensar. Por exemplo, quando Jesus conta a história do bom samaritano, o que ele conta? Que um homem caído no chão, que vinha de Jerusalém para Jericó, ele foi tomado por assaltantes, apanhou e ficou largado no chão. Passou um sacerdote, atravessou a rua e seguiu em frente. Passou um levita e seguiu em frente. Quando passa um samaritano, e aí vem uma frase que às vezes a gente não se entende, que ele diz assim, viu o samaritano, o homem caído, e uma compaixão tomou conta dele. Ou seja, ele viu o homem caído, e algo dentro dele chamou-lhe a atenção. E o que ele fez? Parou tudo o que ele estava fazendo para socorrer o homem caído, passar medicamento, colocar no cavalo dele, ou seja, ele saiu do próprio conforto do cavalo que ele estava usando, para colocar o homem, para levar para uma estalagem, para que ele pudesse ser melhor cuidado ali. Então essa história mostra o sentido do que é compaixão. Não é frequentar o centro espírita, frequentar a igreja católica, frequentar o templo evangélico, que vai me tornar uma pessoa piedosa. Mas é a minha ação. Caridade é o amor em ação. Então, não é porque eu estou rezando para todo mundo que eu sou uma pessoa piedosa. É piedoso dos lábios para fora. Para dentro ainda precisamos melhorar. Para dentro nós precisamos ainda, infelizmente, sentir a dor que o outro está sentindo. Para que a gente possa compreender as razões pelas quais ele está passando por aquela dificuldade. Mas nós temos outras histórias de Jesus que falam dessa compaixão. Mateus, capítulo 9, versículo 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Ou seja, Jesus viu que as pessoas precisavam de assistência, e ali ele começou a conversar e ajudar todo mundo. Em Mateus, capítulo 14, versículo 14, assim como Marcos, capítulo 6, versículo 34. Ao desembarcar,
viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. E essa história tem um significado muito maior, porque isso daqui é o começo da história da multiplicação dos pães, aliás, da primeira, porque foram duas, né? Quando Jesus vê que essa multidão já está seguindo ele há 3 dias. Então, ele pede para os apóstolos para ajudar essas pessoas com comida. Eles não têm. Senhor, a gente precisa de muito dinheiro, porque é muita gente. Quantos pães e quantos peixes vocês têm? Ele pega 5 pães e 2 peixes e faz a multiplicação. Porque ele está condoído, com paixão, com um sentimento de compaixão por aquelas pessoas. Lucas capítulo 7, versículo 13. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Essa é a história da mulher que perdeu o filho na cidade de Naim. Eles estavam passando com o corpo e Jesus então se compadece da mãe e fala que o menino não está morto. E ele levanta. Ele sai de onde ele está. Mas se a gente observar tanto na parábola do samaritano, quanto nessas passagens, existe uma frase, existe uma palavra que é a chave para toda essa compaixão. Quando Jesus disse, vendo a multidão, vendo ele, vendo o homem caído, olhando, ou seja, quantos de nós vemos as pessoas caídas no chão, e só balbuciamos? É um bêbado, tem mais é que pagar isso daí mesmo. Mas quando nós tivermos a compaixão, a piedade dentro de nós, quando vermos alguém caído, nós não pensaremos 2 vezes. E tentaremos ajudar aquele que está ali desvalido. Então é ver, é enxergar. Muitos de nós, inclusive nesses dias, né, sábado, domingo de carnaval, é isso que nós estamos? Quantos de nós olhamos para os desfiles para não enxergar as pessoas caídas ao longo do nosso caminho? Quantas vezes nós passamos por um caminho, desviamos o olhar, porque não queremos ver a dor de quem está pedindo nas ruas? Porque nós só temos o julgamento, só julgamos. E é importante a gente pensar que tudo isso está relacionado, esse ato de piedade, ela é extremamente importante para a gente aprender a amar e respeitar o próximo. Porque se eu não tiver piedade, se eu não tiver esse amor, eu não vou entender que as diferenças que existem foi o que a Clarice colocou. Nós somos espíritos que estamos na 3ª camada da evolução. Espíritos imperfeitos. Cada um de nós carrega uma imperfeição, uma dor, uma dificuldade, um problema. Quem somos nós para querer julgar a quem quer que seja? Isso é importante a gente refletir. Nós não somos nada ainda para julgar a ninguém. E nós necessitamos também, muitas vezes, de piedade, de amor, de consideração pelas nossas dores. Ah, mas tem gente que numa unha do pé, ele está se esgoelando, se matando. É porque é um nível de dor que ele aguenta. Porque Deus não dá fardo mais pesado do que aquele que a gente pode carregar. E tem uma historinha muito interessante de um rapazinho, um tal de Maurício, que ele está desesperado, está desempregado, está passando por dificuldades, e o vizinho, que é uma pessoa horrível, tem carro do ano, tem emprego, tem tudo de bom e de melhor. E aí ele vai no Chico e reclama. Chico, eu estou passando por dificuldade, por necessidade, o outro tem tudo. Aí o Chico simplesmente, olha o que é a piedade. Ele levanta e abraça. Ah, meu amigo, o seu vizinho, ele está plantando ainda. Que bom que eu e você já estamos colhendo. Então a vida é assim que funciona. Nós estamos
quando passamos por dificuldades, agradeçamos, porque nós estamos colhendo o que nós plantamos lá atrás. E aproveitemos essa colheita para fazer o nosso melhor. Agora, se a vida estiver indo de vento em popa, tudo do bom e do melhor, tudo acontecendo legal, tomemos cuidado, porque dia virá que, se a gente não entender a dor do outro, nós teremos que passar por essa dor. E olha o que o Miguel escreve no seu texto. A piedade, bem sentida, é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo. Ouvido que ele quis dizer esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento de si mesmo, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o divino Messias, e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Olha que frase linda, ou seja, é o amor colocado em ação, quando a gente tem essa condição de analisar tudo isso. E quando a gente descobre que a piedade, ela vai nos ajudar a vencer o egoísmo, porque ela nos liberta do individualismo, ela nos incentiva a ver o outro. Lembre que Jesus, vendo a pessoa, sentiu piedade, sentiu compaixão. Ou seja, quando a gente vê a necessidade do outro, a gente está vencendo o egoísmo dentro da gente. E a piedade também tem outros benefícios, porque ela traz paz interior. É o que a gente mais quer, né? A gente quer paz interior. Estou parecendo o Urso Panda, O filme lá, o Kung Fu Panda. Paz interior, que é a história, a terceira história. Porque a gente quer isso. Muitas vezes a gente não quer entrar numa briga porque a gente prefere o quê? Paz interior. A gente quer seguir em paz. Então, assim, fortalece, inclusive, quando a gente trata de piedade, os laços sociais. A gente melhora os nossos relacionamentos. E também, quando a gente usa de piedade, nós amenizamos o sofrimento nosso e dos outros, dando apoio e oferecendo esperança para as pessoas. Acho que é o presente mais bonito que a gente pode oferecer para quem quer que seja, esperança. E no mundo atual, a piedade é muito necessária, Porque a gente vê que o mundo está bastante violento, bastante desigual, onde nós temos muita intolerância, e assim nós, com piedade, poderemos construir, com certeza, um mundo muito melhor, melhorando, inclusive, na sua justiça social, porque assim impulsiona a gente para lutar pelos direitos dos outros também. E piedade, nós não podemos desassociá-la do perdão, porque piedade, ela tem tudo a ver, porque ela nos liberta do rancor, da mágoa, permitindo que os nossos relacionamentos eles sejam muito mais saudáveis. Lembrando de Jesus, Perdoai para que sejais perdoados. E também temos que ter gratidão. A piedade nos leva a reconhecer e agradecer todas as bênçãos que recebemos. E assim a gente cultiva um coração grato e bastante generoso. E como que a gente pode exercitar, então, essa bendita piedade? Ajudar os necessitados é uma delas. Mas tem gente que fala, o mais necessitado sou eu, E a gente quer se ajudar. Mas o dia que a gente entender que quando você estender as mãos, dando um prato de comida para quem tem fome, aí você vai perceber que você não precisa de tanto, não, para ser feliz. Nós também precisamos aprender a escutar as pessoas com empatia. Jesus ouvia o que as pessoas tinham para dizer, e só depois que elas diziam que ele entrava com a sua resposta, com o seu auxílio. Nós queremos só falar da nossa dor, do nosso sofrimento, da nossa angústia, da nossa tristeza, e nos esquecemos que o outro também tem as suas angústias, as suas tristezas. Se a gente quiser falar, temos Deus para nos ouvir, com certeza, e Ele está sempre disposto a nos escutar. Também nós podemos exercitar a piedade quando nós perdoamos e mostramos misericórdia. Quando nós estendemos as nossas mãos para ajudar
aqueles que precisam. Quando a gente praticar atos de bondade. O que são os atos de bondade? É fazer o bem em qualquer lugar que a gente esteja, sem reclamar, sem brigar, sem discutir. Promover a justiça e a igualdade social é uma forma também de trabalharmos a piedade. E também viver com humildade. É reconhecer que nós somos pequenos e que nós podemos fazer o nosso melhor. E também oferecer consolo e esperança. Então, esses são pequenos exercícios no nosso dia a dia que nós podemos, sim, trazer esse conceito de piedade para dentro de nós. E para a gente finalizar, mais uma história do Chico, e essa história é bastante interessante, porque certa feita um homem um cego, estava sendo guiado por um bêbado. E o que aconteceu? Ele caiu. O cego caiu de uma altura de 4 metros, debaixo do viaduto da Central do Brasil. E ninguém foi ajudar. Um homem caído, deve ser um bêbado, né? E não sabe da história do homem. Essa é a questão. Mas o Chico, quando soube, foi lá buscar, auxiliar aquele homem. E quando ele socorreu o homem, ele viu que ele estava bastante machucado e precisava de cuidados. O Chico alugou um quartinho para esse homem, colocou esse homem no quartinho, conseguiu um médico que tratasse os ferimentos de graça, e o Chico ficava toda noite com ele. Por quê? Ele precisava de mais ou menos um mês de repouso. E toda noite ele ficava, porque ele trabalhava durante o dia e à noite ficava com o doente. E o Chico falou, mas ele tem que ficar com alguém durante o dia também. Ele é cego, está com um monte de problema. E o Chico colocou um anúncio no jornal, procurando pessoas que pudessem ajudar, independente da religião, independente de qualquer coisa. Ninguém apareceu. 6 dias depois apareceram 2 prostitutas conhecidas da cidade. E perguntaram se tinha problema delas ajudarem o Chico, porque elas trabalhavam à noite e durante o dia elas teriam condições de cuidar do homem. Não, minhas irmãs, vocês são muito bem-vindas. E de fato, elas ficaram lá ajudando o Chico durante esse mês. Mas o Chico é o Chico, né? Toda vez que um ia render o outro, o que o Chico fazia? Prece, oração. Então, quando elas chegavam, ele fazia uma prece, quando ele ia embora, ele fazia uma prece com essas 2 mulheres. Passado o mês, o homem se restabeleceu, os 4 se reuniram, se despedindo naquele momento, e as meninas fizeram um comunicado para o Chico. Disseram para ele, Chico, você e suas orações mudaram a nossa vida. Nós estamos indo embora, estamos indo para Belo Horizonte. Uma se tornou uma funcionária de uma lavanderia e alguns anos depois desencarnou, e a outra se tornou enfermeira. Então, o que a piedade é capaz de fazer? Ela é capaz de transformar a nossa vida. Que a gente reflita sobre isso e que Deus nos abençoe a todos. Muita paz. Vamos fazer então nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, abrir o coração, sentindo a presença de Deus, de Jesus, dos amigos espirituais, abraçando-nos neste momento, envolvendo-nos com amor, com carinho, para que sintamos na alma este calor que nos invade, como uma sensação boa de leveza e de paz, aliviando por alguns momentos as nossas dores, ajudando-nos na reflexão desta manhã, para que possamos sentir que Deus cuida de todos nós. Deus está sempre presente. Nós que, infelizmente, em várias ocasiões, não temos olhos para ver. Preferimos ver somente aquilo que reluz, aquilo que brilha aos nossos olhos, não nos permitindo enxergar
a dor daqueles que precisam. Lembrando que toda vez que eu curo uma ferida de alguém, é a mim mesmo que estou curando. Lembrando, Senhor, que a tua bondade, o teu amor, possa sempre tocar-nos o coração, sempre nos ajudar para que possamos, no envolvimento com a bondade, com a caridade, buscarmos desenvolver a paciência, a tolerância e a piedade em nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, nesta compreensão, para que possamos fazer do mundo um lugar melhor, porque não compete a Ti, compete a nós que estamos aqui encarnados na Terra, nós que construímos esse mundo, nós que fazemos tudo isso. Nós que construímos, infelizmente, as dores, as violências, tudo aquilo que corrói a alma humana. Ajuda-nos nesta compreensão para que sejamos pessoas melhores. Abençoa, Senhor, aos nossos irmãos e irmãs, hoje internadas nos hospitais, na Santa Casa, no Hospital da Unimed, nos vários pontos de pronto-socorro, que todos possam ser amparados por vossa bondade e misericórdia, a fim de que sintam a sua presença e o alívio que precisam para que possam seguir adiante. E neste momento em que passam por essas dores, ajude o Senhor a refletir acerca do que causou tudo isso e como podemos melhorar a nossa condição. Pedimos também, Senhor, pelos nossos irmãos e irmãs encarcerados, que por algum motivo cometeram um crime, mas que precisam hoje refletir acerca da situação em que se encontram e, principalmente, que possam vislumbrar nos olhos de uma mãe aflita a dor que ela sinta, para que eles possam perceber o quanto de mal estão causando, não somente para eles, mas para esses anjos que foram colocados em nossas vidas com o intuito de nos ajudar a seguir um caminho melhor. Abençoa, Senhor, a esses nossos irmãos e irmãs, que possa penetrar nos seus corações a paz que eles tanto precisam. Pedimos também, Senhor, aos nossos amigos, irmãos, que foram atraídos para esta casa, irmãos que já perderam o corpo, mas se encontram ainda perdidos no mundo espiritual. Muitos deles buscando vingança, muitos deles doentes, sofrendo porque não entenderam que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, ajudando-lhes, Senhor, na compreensão de que tudo que passaram, tudo que sentiram, existe por detrás um propósito muito maior, que é fazê-los mais fortes, melhores e, principalmente, compreender a justiça de Deus, que ela sempre vem de acordo com as necessidades pelas quais passamos. Ajudai-os nesse sentido e que eles possam ver nos irmãos trabalhadores desta casa, que neste momento eles estendem os braços, que possam sentir a paz invadindo o seu coração e possam seguir com esses irmãos a locais adequados às necessidades de cada um. E nós, que aqui ficamos, lembramos-nos sempre de Jesus, através da prece, da oração que Ele nos ensinou, para que esses irmãos sigam em paz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa-nos, Senhor, as ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E assim, agradecidos por vossa bondade e misericórdia, encerramos, Senhor, a nossa reunião da manhã, dando-te graças a Deus. Que assim seja.